Paz do Senhor para a tua vida. Quero transmitir uma palavra ao teu coração. Muitas vezes eu guardo as palavras e não passava. É a mesma coisa que você receber uma comida requentada. E muitas vezes eu tenho uma comida fresca que Deus acabou de transmitir ao meu coração. Eu deixava de transmitir, de gravar um vídeo, de falar por vergonha, por achar que alguém pudesse pensar, já está querendo fazer o que com isso? Aparecer, está querendo ser melhor que as outras pessoas? Não. A menor aqui, amém? Eu só quero transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração para a tua vida, porque eu sinto essa necessidade. Jesus está voltando e eu quero fazer a minha parte. Quero falar diretamente para você sobre uma palavra que se encontra em Juízes, capítulo 6. O cenário era um cenário de 7 anos de escravidão. O povo de Israel estava passando uma luta muito grande, vou resumir, com os midianitas e amalequitas, invadiam as terras deles, tudo que eles plantavam, todos os seus bezerros, os carneiros, todo o seu gado, vamos colocar assim. Eles roubavam, eles entravam, eles tomavam, eles eram como gafanhotos na terra. E durante 7 anos o povo de Israel sofreu por essa perseguição, mas não foi uma perseguição simplesmente porque alguém resolveu persegui-los, mas também uma punição, porque eles estavam na desobediência, eles estavam na idolatria, eles estavam adorando outro Deus que não era o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Estavam adorando a Baal, estavam levantando altares para Baal, estavam sacrificando para Baal, um Deus pagão. E Deus estava de olho. E quando você troca no teu coração o Deus de Israel por qualquer outra coisa, outro tipo de Deus que não seja Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e você olha a genealogia e vai parar em Jesus Cristo, e quando você desiste de adorá-lo e vai para outro, né? Não quero nem comentar muito sobre isso. O Senhor ouve, o Senhor vê, o Senhor enxerga, o Senhor fala, o Senhor anda, e Ele aqui está falando, olha a desobediência desse povo, estava adorando a outro Deus. E aí veio a consequência, 7 anos de opressão, 7 anos, 7 anos onde a gente vai vendo um desespero na alma deles, que eles clamam. Ali está escrito no capítulo 7 de meu óculos, acho que não está aqui perto. Não tá. Tá, achei. Tô precisada, já tô entrando nos 50. Diz assim, ó. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Você já percebeu que a gente mais clama só na hora da prova, mas não adora na hora da alegria, da bênção, da prosperidade? Muitas vezes a gente só vai aos pés do Senhor quando a gente está, naquela situação que só Jesus dá a causa. Clame, adore, louve também nos momentos bons. Aqui tinha uma consequência de uma idolatria a Baal. E o Senhor permitiu os midianitas e os amalequitas acabarem com praticamente tudo dos israelitas. Mas claro que Ele não deixa totalmente, Ele chega na hora certa e no momento certo, porque Ele tinha uma promessa para esse povo. Então nunca ninguém vai destruir esse povo totalmente. E nunca ninguém vai destruir você nem a mim totalmente, porque o Senhor tem uma promessa para mim, tem uma promessa para você, entende isso? Vai chegar uma hora que Ele vai chamar a tua atenção de alguma maneira para você clamar. Se você estiver na desobediência, é só pedir perdão, Ele te perdoa. Não remorso, remorso não. Remorso é outra história, eu tô falando arrependimento. Quando você se arrepende e pede perdão, dá um reset e muda a história. E aqui nós vamos ver um povo oprimido por 7 anos, por amalequitas, por midianitas, e eles estavam num desespero total, clamaram ao Senhor. E o Senhor, que é bom, misericordioso,
manda uma resposta. Só que um detalhe que eu quero passar para você, que eu achei legal, olha só o que ele fala no Juízes, eu não sei, olho para a câmera, para mim mesma, mas vamos lá. Juízes capítulo 6, versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. E aí ele dá uma pausa e começa o versículo 11. Igreja do Senhor que está ouvindo isso agora. Eu estava prestando atenção nisso, eu fiquei apaixonada, porque eu sou apaixonada pelas coisas do Senhor. O anjo fala com Gideão, diz assim a epígrafe do texto, lá em Juízes, capítulo 6, e no versículo 11. Então o anjo do Senhor veio. Então o anjo do Senhor veio. Quando você clama, quando você ora, quando você busca, quando você está necessitado, necessitada dele, ele vem. Ele vem. E aí diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se. Ele veio e sentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho. Estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Ele veio, ele ficou quietinho e ficou só observando o que Gideão estava fazendo. Gente, eu sou toda gesticulosa, esse é meu jeito de ser. Eu pago mico. Eu sou daquelas que paga mico. Mas eu quero que você sinta essa palavra. Ele veio. Ele assentou-se debaixo do carvalho e ele ficou observando o que é que Gideão estava fazendo. Você clamou. Ele está aí pertinho de você agora, se você clamar. E se você já clamou? E se você já orou? Se não o fez, faça agora. Porque eu estou sentindo ele aqui. Comigo aqui. Estou sentindo ele aqui comigo. Ele veio. Ele se sentou e observou o que você e eu estamos fazendo. E qual é a intenção do nosso coração quando a gente está fazendo alguma coisa. Porque se há um Deus que investiga a intenção do coração, é o nosso Deus de Israel. Ele investiga a intenção do seu e do meu coração. Ele sabe o que está aí dentro. Ele sabe quando você faz alguma coisa para Deus ou para se aparecer. Ele sabe quando você faz alguma coisa por amor ou por interesse. Ele sabe tudo. Ninguém esconde nada dele, não adianta. Ele sabe quando seu coração é exaltado, orgulhoso, arrogante, soberbo. Ele sabe quando você é humilde. Ele sabe quando você é bondoso, amoroso. Ele sabe quem é você, ele sabe quem sou eu. Ele estava observando. Ele veio e ficou oculto. Ele não apareceu de uma vez. O anjo, diz assim a epígrafe do texto, fala com Gideão, mas ele fica no oculto, sentado debaixo do carvalho e observando. E quando ele está observando, ele está vendo o que ele está fazendo. Ele está fazendo o quê? Malhando trigo no lagar.
que era um lugar que não se malhava o trigo. Por que ele estava fazendo isso? Ele estava fazendo isso escondido, com medo dos midianitas pegar os cereais, roubar os cereais da família dele. Ele estava fazendo isso num lugar que fazia outra coisa. E o Senhor olha as suas ações, o Senhor olha minha ação, o que eu faço. O Senhor gosta de gente corajosa, o Senhor gosta de gente ousada. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia, onde eu te mandar. Lembra deste louvor da Sara? E ele era ousado, ele estava fazendo uma coisa ousada. E o Senhor escolhe os ousados. O Senhor não fica escolhendo gente que não faz nada, não. Que fica esperando, ó Senhor, caia do céu R$ 1.000.000 na minha conta. Pode esquecer, meu amigo. Ó Senhor isso, ó Senhor aquilo. Ó, se não toma reação nenhuma, ação nenhuma. O Senhor gosta de pessoas que tenham atitudes, que se mexa, que se mova. Oração. Orar e ação. Orar e agir. Ele estava lá fazendo algo muito importante. Ele estava cuidando dos cereais. E Deus viu naquele moço uma atitude que de repente ele não viu em alguns outros. Sabe? Nesses 7 anos, eles ficavam escondidos. Eles ficavam dentro de cavernas. Imagina o povo ter que se esconder dos midianitas, dos amalequitas, dos estrangeiros orientais. E o nome dele, Gideão, quer dizer, eu anotei aqui, lenhador. Lenhador. Tem uma outra, outras duas mais lá, mas eu quero ficar nessa. Neste significado, lenhador. Nada a ver, né, com o que ele estava fazendo, malhando trigo no lagar. Ele era de uma tribo pequena, um clã da tribo de Israel, pequeno, da tribo de Manassés. E eu acho que a coisa mais linda que pode acontecer na vida de alguém é o anjo do Senhor aparecer. Gente, deve ser a coisa mais linda, mais magnífica, mais espetacular. O anjo do Senhor aparecer. Ele veio, ele se assentou, ele observou. Aí então acontece uma virada na história. E a virada está no versículo 12. 6 de Juízes, versículo 12. A virada diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu. Quer dizer então que ele não tinha aparecido ainda, que ele estava só quietinho ali, está entendendo? Ele vem, ele observa e depois ele se manifesta. E é assim que vai ser na sua vida. Ele vai vir, ele está te observando e ele vai se manifestar na sua vida. Você crê? Dá um glória. Diga que crê, que ele está se manifestando na tua vida agora. Você acha que essas coisas vêm na minha cabeça assim do nada? Você acha que eu tenho essa capacitação de falar a palavra do Senhor? Quem dá é Deus. Eu? Quem sou eu, gente? Para poder falar a palavra, para poder entender alguma coisa, para poder manifestar essa palavra para você dessa maneira. Só Jesus que pode fazer umas coisas dessas na vida do ser humano. De repente você já passou por Juízes várias vezes, de repente você já leu Juízes, o capítulo 6, você já ouviu a música da Eliane de Oliveira que fala 300 com buzinas, aqueles 300 todos que a gente conhece da Eliane. De repente você nunca parou para pensar sobre isso, que ele veio, que ele observou
e que ele se manifestou. Então é isso que eu quero trazer para o teu coração. Clama que ele vem. Clama que ele, se você estiver fazendo alguma coisa que agrada ao coração dele, ele vai se manifestar na sua história, ele vai fazer coisas grandes. Eu não sei, de repente, o que você está passando. Quando eu vejo o Gideão conversando, olha só o que ele fala. O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, eu? Olha o que ele fala, eu acho engraçado. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Tipo assim, se eu tô mandando você ir, rapaz. Se eu tô falando para você ir, moça. Se eu tô falando para você ir, moço. É porque eu estou insistindo na tua mente, no teu coração, que eu já assinei uma procuração lá do alto do céu dizendo a vitória é tua e ninguém vai tirar. Vai nessa tua força, tipo assim, vai do jeito que você tá. Ai, eu tô deprimida. Ai, eu não quero levantar da cama. Você pensa que tem dia que eu também quero? Tem dia que eu quero ficar deitada. Tem dia que eu também não quero sair. Tem dia que eu não quero ouvir um telefonema. Tem dia que eu não quero... São dias, acontecem, há momentos na vida da história da gente que a gente fica meio assim. Tem hora que é desemprego. Tem hora que é abandono. Tem hora que é alguém que nos magoa, que nos fere, que nos machuca com palavras ou com qualquer coisa que ele possa ter feito ou ela ter feito para você. Tanta coisa pode acontecer. Na vida da gente tem muita coisa que a gente fica deixando de fazer por causa de tristeza, por causa de angústia, por causa de depressão, e não é a hora é agora. Jesus está voltando, igreja do Senhor. E esse detalhe que ele fala assim, uai, o Senhor está falando para eu ir? E o Senhor que deixou a gente 7 anos sofrendo na mão dos midianitas, agora o Senhor aparece do nada e fala que eu sou um varão valoroso? Sabe o que é que Deus está querendo dizer para você hoje, para mim? Eu sei que eu estou estendendo essa palavra, eu não consigo falar pouco. Mas sabe o que é que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa mensagem? Ei, tá na hora de você ver no meio da tua luta o teu valor. Tá na hora de você entender que você tem valor. Tá na hora de você entender que até aqui você lutou com todas as suas forças. E mesmo na fraqueza, mesmo devastado, mesmo muitas vezes abatido, humilhado, você guardou força dentro de você para que o Senhor te chame de varoa valorosa, de varão valoroso, de homem valente, de mulher valente, porque sabe lá a tua história, se eu contar a minha, você contar a tua, agora nós vamos até madrugada a mais aqui. Sabe que horas são aqui? Agora são 3h15 da manhã, eu não dormi. Joyce do céu, você não dormiu? Eu não dormi. Mas você tá preocupada? Não. Você tá ansiosa? Juro que não. É que Deus queria que eu ficasse essa madrugada aqui para falar isso para você. E para mim mesmo, porque quando eu prego, eu escuto. E quando eu falo, também serve para mim, porque eu também preciso dessa palavra. Eu não sei o teu complexo, mas o Senhor está dizendo para eu apontar o dedão profético na tua... olhando aqui para a câmera e dizer para você: ei, varoa valorosa, ei,
varão valoroso, você tem valor. Ainda que todo mundo te desmereça e te coloque lá embaixo, eu quero dizer para você que nessa madrugada, Deus está mandando eu te dizer, tu tens valor para Deus. Uma ação. O Senhor poderia ter escolhido um grandão, poderia ter escolhido a maior tribo, poderia ter escolhido o cara do momento, o mais musculoso, o mais forte, o mais de grana, o que tivesse mais amizades para colocar mais soldados juntos, guerreando junto e tudo mais. Não, ele escolheu Gideão. O menor, o clã pequeno, da tribo de Manassés. Ele não escolheu o maior, porque o Senhor olha para você e diz: o seu valor é grande, tão grande que morri na cruz do Calvário por ti. E muitas vezes a gente esquece do nosso valor é sangue. Então para de falar que eu não sou nada, que eu não sou ninguém. Você é muito especial para Deus. Ah, ele me abandonou, ele me esqueceu. Depende do que é que você fez. Volta atrás, pede perdão, conversa com ele. Restaura teu contato com ele. Fala a tua necessidade, clama como o povo clamou. Porque quando o povo clamou, ele veio. Quando o povo clamou, ele mandou um profeta antes do anjo. Sabe por quê que ele mandou um profeta antes do anjo? Agora tem mais uma coisa que eu quero que você guarde no teu coração. Tem muita gente que gosta de ver coisas sobrenaturais e gosta de ver anjo. Mas não dá valor na irmã Joyce que está aqui falando essa palavra para você. Não dá valor no teu pastor que te dá o pão, o alimento. O pão que é a palavra lá no culto. Não dá valor nas pessoas que ministram a palavra. Quer ver coisa voando. Quer ver só movimento. Aí legal. Mas o Senhor, antes do anjo aparecer, o anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus. Essa aparição aqui se chama teofania. É o próprio Senhor Jesus que veio aqui. Aí os outros falam, mas Jesus não nasceu lá em Mateus, lá que está contando a história. Ele sempre esteve, ele sempre existiu, desde o início da criação. E quando fala anjo do Senhor, é Jesus que aparecia. Ah, gente, eu não tive essa oportunidade ainda. Eu tive um sonho eu tive. Mas de ver, de falar com Jesus, meu Deus. E agora, eu quero dizer para você que ele vai se manifestar na tua vida. Primeiro, você tem que acreditar nas pessoas que estão falando, como eu. Porque se você só ficar focado em coisas que sobrenaturais e além, você não vai crer. Você precisa crer. Porque tem muita gente que Deus usa perto de você para te falar, segue em frente, levanta essa cabeça, vamos firme, vamos em frente, vamos comigo. Também não tô firme não, mas nós duas vamos dar ajuda uma mão pro outro e a gente vai seguir firme. Você não escuta o conselho de ninguém, você não ouve ninguém. Você só quer saber se um profeta de outra cidade aparecer no teu caminho e falar, eis que te digo, eis que te digo, eis que te digo. Ei, Deus está falando, Ele veio, Ele está te observando, Ele vai se manifestar na tua vida. Se você crer, receba. Por isso que o profeta apareceu antes do anjo. Porque as pessoas precisam começar a crer que Deus fala através das pessoas. E Deus está me usando aqui nessa madrugada para falar com o teu coração. Deus curou muitos complexos de Gideão, porque o primeiro dele foi ele falar que ele era o menor. Eu, o menor, ele já estava ali curando um complexo de inferioridade. Eu sou o menor. E daí? Você e Deus é a maioria. E daí que você é o menor? E daí que você não tem tanta grana? E daí que você não tem um carrão do ano? E daí que você não tem uma mansão?
Você e Deus são a maioria. Levanta, força, vamos lá. E eu quero dizer para você nessa madrugada, eu não tô aqui até agora somente para produzir um vídeo para ganhar like e nem para aparecer. É porque há uma necessidade dentro da minha alma de transmitir coisas que Deus fala comigo, que eu vou engavetando, e tá na hora de eu começar a colocar essas coisas. E às vezes nem sempre nós vamos ter oportunidade de encontrar essa tecnologia maravilhosa que Deus colocou, que abrange não uma pessoa só, mas várias, e eu quero usar essa tecnologia. É por isso que eu tô fazendo esses vídeos. E ele fala lá, né? Eu sou o menor. Aí ele fala lá no finalzinho ali, e o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Tu ferirás aos teus inimigos, como se eles fossem um só homem. Você crê? Aí o Gideão pede um monte de sinal, acho um barato isso aí. Os sinais que ele pede são engraçados. Primeiro ele pega... Bom, eu sempre sou de exemplificar, de mostrar, e sou muito... mexo muito com as mãos, mas vamos lá. Tem um pano aqui perto. Vamos colocar esse pano aqui? Se esse pano estiver seco e o resto em volta estiver molhado, olha o sinal que ele pediu. É tipo assim, o senhor tá falando comigo de verdade, eu vou acreditar. Aí depois aconteceu, ficou seco, tudo molhado. Aí depois ele falou o contrário. Fique molhado o pano, a lã, né? Eu coloquei pano porque eu tô olhando o pano, falei pano. A lã em volta, né? Fique seco. Contrário. O senhor foi lá com uma paciência e fez o que ele pediu. Eu falo pra você, quantas vezes você já não pediu o sinal de Deus? O senhor usa uma vez. Aí Deus usou. Aí usa mais uma vez. 2, Deus usou. Confirma com mais um. Quem já não fez isso? Muita gente. E o Senhor foi com Gideão, terminando aqui essa parte. Depois eu faço a parte 2, tá legal? Que essa história é muito longa e muito linda. Mas primeiro eu quero que você se cure dos seus complexos. Você não é o menor. Você é um escolhido e uma escolhida de Deus. O Senhor veio para você, tá te observando, vai se manifestar na sua vida, está fazendo uma promessa que vai destruir os seus inimigos como se um homem fosse só um homem. Está respondendo a tua petição que você pediu um sinal. Eu quero um sinal, quero que o Senhor fale comigo, estou te dando um sinal agora, eu estou falando contigo. Ele veio, ele observa, ele se manifesta. Então, receba esses sinais. Ele veio para a tua vida. Ele está te observando e ele está se manifestando, tá? Então, no meio da crise toda, faça como Gideão. No meio da crise, crie, tenha uma ação, que haverá uma reação do céu a favor da tua vida. Daqui a pouco eu jogo a parte 2 para que você assista. Gideão é um grande homem valoroso, ele só precisava saber o valor que ele tinha. E você é valoroso e valorosa, e vai aprender o teu valor também.